Talvez, mas só talvez eu já deveria ter feito esse vídeo aqui há algum tempo. Mas eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C. E como você tá vendo, hoje é um diário de One Piece. E como você também tá vendo, é um diário de One Piece que tem duas sagas juntas por motivos de... Se eu não fizer esse daqui, eu não volto mais a fazer diário de One Piece, porque eu me enrolei inteira pra fazer. E sim, nós temos hoje a saga da Guerra de Marineford e a saga da Ilha dos Homens Peixe. São duas sagas extremamente importantes para a história, que acontecem coisas extremamente importantes e que eu já era para ter gravado também. Caso você não tenha assistido os outros vídeos do Diário de One Piece, eu te recomendo assistir. Eu tô gravando desde a primeira saga, tô dividindo por sagas, não por arcos, tá? Então acaba sendo um pouco mais reduzido aí, e eu tô reduzindo ainda mais juntando essas duas sagas nesse vídeo. Bom, vamos lá. Vamos começar pela Guerra de Marineford, que de fato é uma saga que eu particularmente gostei bastante. É uma das sagas que eu posso falar que pra mim é a que tem um dos melhores andamentos em termos de história dentro de One Piece. A gente tem ali os Mugiwaras chegando em Sabaody e obviamente eles são divididos, né? Como todo arco acontece, a gente tem aí meio que uma estrutura base para todos os arcos e todas as sagas, na verdade, não os arcos, mas todas as sagas de One Piece. A gente tem uma estrutura base que o Oda acaba dividindo a galera pra gente ter andamentos diferentes, pra gente ter visões diferentes do que está acontecendo ali dentro da história que ele se propõe a apresentar pra gente no arco, ou na saga, né, no caso daqui. Então a gente tem aí os nossos Mugiwaras sendo separados em Sabaody, e eles marcando pra se encontrar ali naquele ponto que eles chegaram. O problema de demorar muito tempo pra fazer esses vídeos do arco das sagas de One Piece é porque eu esqueço de partes extremamente importantes. Ou seja, eu esqueci a parte extremamente importante do arco de Sabaody, que é a nova geração se reunindo, cara. Eu sabia que eu tinha que ter gravado isso antes, tá vendo? Enfim, me perdoe por ter esquecido essa parte de Sabaody, a parte que a galera se junta, a parte que o mais bate-pau grupo no arco de Sabaody, que é ele dando um soco bem dado no Tenryubito. Então, me perdoe por esquecer essa parte. E se você quiser discutir a respeito disso comigo, pode mandar aqui nos comentários. E se você quiser também, pode aparecer na live que a gente bate papo. E assim, aqui em Marineford a gente é apresentado, na saga de Marineford, a gente é apresentado por uma personagem que as pessoas gostam muito, que é a Boa Hancock. Eu confesso que não foi a personagem que eu mais gostei. Eu lembro que eu falei um pouco mal de Boa Hancock durante as lives que a gente estava assistindo. Não foi uma personagem que me cativou. O jeito dela não é o tipo de personagem de Boa Hancock não é o tipo de personagem que eu curto. Que não é porque ela se acha demais, porque ela é linda e as pessoas caem aos pés dela. Não é só por isso. Ela não é o tipo de personagem que eu curto. Então, desculpem fãs de Boa Hancock. Eu sei que ela é uma pirata extremamente importante, ela é a imperatriz, ela é a que rege a ilha, né, de Amazon Lee e tudo mais. Eu sei da grande importância que temos para da Boa Hancock aqui na história de One Piece, né, de uma maneira geral, não só aqui na saga de Marineford. Mas, enfim, desculpa, não gostei. Por mais que ela ajude pra caramba, eu acho muito legal, porque assim, vamos lá, né, aqui na Guerra de Marineford, nessa saga inteira, o plot principal da saga da Guerra de Marineford é o Luffy indo atrás de salvar o Ace, né? Porque aqui é o fatídico momento. Então, a Boa, ela ajuda pra caramba o Luffy, né? Ela é imprescindível aqui, ela é uma peça extremamente chave, extremamente importante pra história. Se não fosse por ela, o Luffy não teria entrado em Impel Down. Então, assim, gosto muito disso, do tanto que ela ajudou, mas de fato ainda é uma personagem que eu não curto tanto. A parte de Impel Down, eu acho uma parte
extremamente interessante, principalmente se a gente for levar em consideração a prisão e o quanto que a gente pode fazer de relação às camadas dos quintos dos infernos, não é mesmo? Porque a gente tem ali, eu não lembro se é falado no anime, eu acredito que não, até porque isso é uma coisa que não existe no mundo de One Piece e etc, mas a gente vê uma clara relação ali com as camadas do inferno, a prisão de Impel Down, as 7 camadas do inferno, né? Porque aqui nós temos uma prisão em camadas. Quanto mais baixa a camada, mais perigosos são os presos que estão ali em Impel Down. E pelo que eu lembro, acho que o Ace estava no terceiro piso, né? No terceiro nível. Enfim, eu achei isso muito legal, a gente fazer essa relação aí com uma parte da literatura mundial extremamente importante. Eu não sei até que ponto o Oda realmente usou essa inspiração, tá? Eu não pesquisei a respeito, eu não fui atrás de nenhum SBS que o Oda tenha falado a respeito dessa inspiração, porém, ela acaba ficando um tanto clara por conta desse negócio. Bom, pelo menos para quem conhece a obra, né, da Divina Comédia. Então, para quem conhece a obra, essa comparação acaba ficando meio que óbvia a ser feita. E eu achei muito legal a comoção que rolou ali em Impel Down, de acordo que o Luffy ia passando as camadas e entrando, não só o Luffy, mas como todo mundo que tava ali com ele. A gente teve diversos momentos extremamente divertidos, por mais que seja uma saga bem pesada. É uma saga que a gente tem mortes extremamente importantes. E eu confesso que em uma dessas mortes eu chorei. Sim, Juliara chorou novamente em One Piece. Não chorou na despedida do Going Merry, mas chorou em uma morte de Marineford. Porém, eu quero chamar aqui a sua atenção que eu não chorei com a morte do Ace. Eu sei que muita gente esperava aí. Na live, a galera acaba colocando certas expectativas para certas cenas que eu vou assistir, não é mesmo? E uma das expectativas era justamente a cena da rosquinha, a cena da morte do Ace. Era uma das grandes expectativas ali, era a galera ver como que eu reagiria a essa parte, que foi um dos grandes spoilers aí de One Piece que eu tomei. Felizmente, eu tenho escapado bastante dos spoilers de One Piece, mas da morte do Ace aí era uma coisa que não tinha como eu não ter tido esse spoiler, eu não ter recebido esse spoiler. Então, eu já sabia que ele morria, mas ao contrário de muita gente que fica incomodada de receber spoiler e perde a vontade de assistir a obra, eu acabo querendo saber qual foi o caminho até esse fatídico momento. Então, pelo tanto que as pessoas estavam antecipando essa cena, eu estava construindo na minha cabeça que aquilo aí ia ser uma coisa muito memorável e ia ser um pico muito alto do arco, de fato, né? Não só da saga de Marineford, mas do arco, de fato. Só que eu confesso que eu me senti bem frustrada quando eu assisti a fatídica cena, porque eu achei que ela foi mais impactante do que emocionante, sabe? Eu sei do peso dessa cena, porque é o Ace protegendo o Luffy, dando literalmente a sua vida pelo seu irmão. É uma parada muito pesada, extremamente significativa, porém ela é mais impactante e ela é muito mais pesada depois. As consequências dela são muito mais pesadas do que a cena de fato. Eu particularmente achei que foi uma parte um tanto talvez jogada fora, porque a gente tem ali o embate do Ace com o Akainu, né? O Akainu que acaba matando o Ace, só que acaba que a gente não tem o embate dos dois. Eu confesso que eu esperava ver uma luta desses dois, tá? Porque, enfim, o Ace é tido aí como um grande pirata, extremamente forte, extremamente poderoso, e por conta dele proteger o Luffy, a gente acaba não vendo isso. A gente acaba não vendo o poder dele contra o Akainu, que era uma luta que eu ia querer muito assistir. E ia ser uma luta que, ia ser incrível de ter,
Só que o Oda, ele tomou uma decisão contrária. Eu acho que, na verdade, essa quebra de expectativa, hoje, analisando, é uma boa coisa. Porque, querendo ou não, a gente parte do pressuposto de que vai ter uma luta ali, pra ele poder falecer, não é mesmo? Só que, por conta dessa expectativa que é criada, o Oda, quando quebra essa expectativa, ele muda também um pouco o rumo da história, sabe? Porque já tá todo mundo esperando que vai acontecer uma luta e quando não acontece, traz um impacto, tipo, caraca, não teve uma luta, ele só morreu. Levando-se em consideração também que que na vida pessoas morrem sem lutas, né? Então, hoje em dia, se eu paro pra analisar um pouco, por mais que eu não tenha gostado por não ter tido uma luta de fato, hoje eu encaro de uma maneira um pouco diferente, de tipo, putz, talvez não ter tido a luta faça muito mais sentido e traga uma coisa muito mais interessante pra história, até por conta do impacto que deu e do quanto que o Luffy ficou impactado. Eu acho que a gente fica impactado junto com o Luffy, sabe? Então, hoje é a minha leitura em relação a isso, sabe? Eu lembro que na época eu fiquei extremamente decepcionada por não ter tido nenhuma luta. Eu queria ter visto o Ace lutar por uma última vez, não é mesmo? Mas, enfim, a morte dele na época foi meio broxante, mas hoje, é o que eu falei, eu encaro com outros olhos. E uma outra morte extremamente importante, que foi a morte que eu chorei, foi a morte do Barba Branca. Eu fico até meio emocionada de novo quando eu lembro. Porque o que mostrou do Barba Branca é toda a força dele, toda a presença. Cara, o Barba Branca, ele acabou se tornando o meu personagem favorito de One Piece, mesmo tendo aparecido super pouco. Porque isso fora dos Mugiwaras, tá? Fora da tripulação principal. Porque a força e a idoneidade que o Barba Branca mostra e demonstra, e todo o respeito que todo mundo tem por ele, é de uma força, é tão significativo, sabe? Que eu chorei na morte dele e eu não fazia ideia que eu ia me sentir tão apegada a um personagem que foi tão pouco mostrado, sabe? A morte dele foi uma coisa extremamente era uma coisa que eu realmente não esperava. Eu sabia que era um personagem que já foi mostrado como estando frágil, estando num momento frágil, afinal ele estava doente, né? Então já foi mostrado que ele era um personagem de uma saúde frágil, não um personagem frágil, mas de uma saúde frágil, porque o Shirohige é longe de ser um personagem frágil, né? Mesmo mostrando que ele era um personagem relativamente debilitado, era um personagem de uma presença, de uma força, e ele era um pai pra tripulação dele, literalmente, assim. Eu fiquei até brincando na época, quando tava mostrando a história do Shirohige, né, ali, enquanto tava tendo toda a batalha e tudo mais. Eu fiquei, gente, Shirohige me adota. Eu quero fazer parte da sua família, porque, sei lá, foi um personagem que mexeu muito comigo. O jeito dele, a história, enfim, mexeu pra caramba comigo e até hoje, quando eu lembro como que foi, eu fico mexida. Foi uma morte que me impactou em One Piece. É uma morte que eu fico meio assim, sabe? Desse jeito. Porque eu não esperava e o jeito que foi tão forte, sabe? Foi extremamente forte o que aconteceu ali. Então, de fato, enfim, mexeu pra caramba comigo. E a história toda que tem, porque aqui a gente acompanha, como eu falei, o plot em si é a gente acompanhando o Luffy, indo buscar o Ace, tentando salvar o irmão. Mas tudo que desenrola aqui e toda a consideração que mostra do Ace com o Luffy e a determinação do Luffy, que o tanto que esse garoto apanha nessas sagas, gente. E toda a determinação, e tipo, quanto mais ele apanha, mais ele quer levantar, e mais ele quer brigar, e mais ele quer atingir o objetivo dele. E a gente vê o quão determinado o Luffy é, sabe? O quanto que, a partir do momento que ele coloca uma coisa na cabeça dele, ele vai
atrás disso. Então, Marineford tem muito essa coisa de mostrar mais claramente ainda, né? A gente sabe que o Luffy é determinado, em todo momento é mostrado isso. Mas aqui, a determinação dele e o quanto que ele é leal às pessoas é mostrado mais fortemente ainda. Eu acho que a saga de Marineford é o puro suco da lealdade e da determinação do Luffy, sabe? Isso, obviamente, sem contar tudo o que acontece, porque acaba que em Marineford se torna o arco do Luffy, né? Porque a gente não vê tanto o resto da tripulação aqui, por conta deles terem se separado em Sabaody, né? Então, e até por conta deles ter parado em Amazon Lily, e a Boa ajudar ele lá a entrar em Impel Down, sabe? Então, a gente meio que tem a Guerra de Marineford como o arco do Luffy, e um arco de extrema importância para mostrar o ponto que o Luffy parou e o ponto de virada que a gente vai ter na próxima saga, que é a saga da Ilha dos Homens-Peixe. Quando a gente chega na saga da Ilha dos Homens-Peixe, a gente passa pelo time skip, que era o tão aguardado time skip, né? Todo mundo sempre falou muito do time skip, desde que eu comecei o One Piece, né? Então a gente tem aí... Então, a Guerra de Marineford foi o pico pra gente se preparar para o que talvez viesse aí mais pra frente depois do time skip. Quando a gente entra na nova saga, a saga da Ilha dos Homens-Peixe, que a gente tem a galera se reencontrando em Sabaody, onde eles tinham marcado depois de 2 anos, né? Porque o Kuma, ele mandou cada um pra um canto, e acaba que foi cada um pra um canto que foi de extrema importância. Eles caíram onde eles tinham que cair. Óbvio que existe aí certa intenção do Kuma para onde ele mandou cada um, porque a gente sabe ali da ligação que o Kuma acaba tendo. A gente descobre essa ligação, né? Então, foi proposital os lugares que o Kuma mandou a galera, que foi de extrema importância para o crescimento deles dentro de cada uma das suas áreas, vamos dizer assim. O Chopper foi para um lugar extremamente importante para ele, onde ele poderia desenvolver as habilidades médicas dele, né? Por mais que o Chopper também seja um usuário de Akuma no Mi e ele tenha as suas habilidades físicas, principalmente ele é um médico do bando. Então, ele foi para a ilha que ele ia desenvolver essa parte para desenvolver a função para a qual ele entrou pro bando. E aí a gente tem a Nami, que foi para uma ilha no céu e que ela desenvolveu as capacidades e as habilidades dela relacionada à navegação e o tempo, de visualizar o tempo e coisas do tipo. O Frank foi pra uma ilha, a ilha do Vegapunk, tá ligado? Não vimos o Vegapunk, mas ele foi pra um lugar onde ele ia desenvolver as habilidades de construção. O Sop foi para uma ilha onde ele acabou desenvolvendo mais ainda as armas dele. A Robin foi parar junto com o exército revolucionário, que foi um puta desenvolvimento para Robin. Apesar de que eu ainda não vi isso, porque estamos em Dressrosa, mas aí a gente fica quieto. E aí a gente tem o Sanji indo para a ilha dos Nakama, que foi uma coisa um tanto controversa, mas ele também acabou se desenvolvendo muito nessa ilha. E, obviamente, o Luffy, né, que foi aí treinar com o Rayleigh, que eu achei incrível. Eu queria ter visto até mais desse treinamento aí do Luffy, mas a gente sabe que vai mostrando de acordo com o tempo, né? E aí, mostra a galera se juntando. A gente até ficou brincando que porque o Zoro, ele foi pra Thriller Bark, né, que é a ilha onde o Mihawk está. Então, o Zoro treinou com o muso dele, né? Eu gosto muito, inclusive a Perona ali reaparece com o Zoro, levando o Zoro de volta, né? Porque se não tivesse Perona, o Zoro ia estar lá em Zou antes da galera nem chegar em Dressrosa, tá ligado? Então a gente tem aí o Zoro também treinando com o Mihawk, que eu particularmente também queria muito ter visto esse treinamento. Enfim, e o Brook também. O Brook acabou desenvolvendo mais ainda as habilidades dele de bardo, né? Porque ele é o bardo da tripulação. Então, assim, vai mostrando de pouquinho em pouquinho como que eles estão. Mostra o redesign dos personagens também. E a gente entra naquela questão, Robin e Nami perderam costelas, ganharam os peitos. Eu não vou entrar nesse quesito aqui, porque não é isso que eu discuto nesses vídeos do Diário de One Piece,
tá? Mas por acaso se você quiser ver algum vídeo a respeito de design de personagens de One Piece, o que eu acho do design de personagens aí ao longo do tempo, me deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo só a respeito disso. E aí, chegamos já entramos já na saga da Ilha dos Homens Peixe e a gente tem, né, de fato, a Ilha dos Homens Peixe, que eu passei tanta raiva assistindo que, olha, nossa, eu acho que daqui pra frente foi só pra trás, né? Porque o tanto de vilão arrombado que aparece em One Piece não tá no gibi. Aqui, na Ilha dos Homens Peixe, é meio que uma continuação de Arlong Park, né? Ele tem total uma ligação direta com Arlong Park. A gente volta pro início de One Piece, né? Parece que resetou tudo e a gente voltou lá pro início de One Piece. Então a gente tem a ligação direta com o Arlong. E a gente percebe que o Arlong, ele não era filho da puta, perto do que a gente tem aqui na Ilha dos Homens Peixe. Bom, então aqui nós temos o Hold, que é o vilão, né? E ele consegue ser, nossa, tão filho da puta. Não tem nem como comprar a briga dele, sabe? Porque assim, o Arlong, a gente entende o lado dele e tudo mais. A gente entende todo esse negócio do quanto que os homens peixes gostariam de ser como os humanos. Enfim, a gente até faz analogia que a saga da Ilha dos Homens Peixe aí tem uma ligação com esse negócio do levante do movimento negro, né? Porém, eu não vou entrar nisso aqui, mas tem a ver. E aqui a gente tem o Hold Jones. Ele é um personagem asqueroso, tá? Mas ele é asqueroso porque, a gente entende que ele quer fazer com que os homens peixe coabitem com os humanos, né? Não que coabitem com os humanos, mas ele quer, na verdade, que os homens peixe estejam acima dos humanos, porque ele defende que os homens peixe são mais fortes, porque debaixo da água o humano não é ninguém, e os homens peixe, eles conseguem sobreviver fora da água. Enfim, ele traz essa supremacia dos homens peixe e que ninguém acima deles, sabe? Só que ao contrário, aí pelo lado oposto, a gente tem ali a rainha, Utahime, né? Não, Utahime é a princesa. Mas a gente tem a rainha lá, eu sou péssima com nomes de personagem, você sabe de quem que eu tô falando. A rainha, ela queria que os homens peixe vivessem em harmonia com os humanos, que na verdade é uma coisa nobre, né? E é extremamente normal uma rainha, é o esperado que uma rainha queira que o seu povo se dê bem com os outros povos, né? Ela quer paz, ela só quer paz. Ela não quer dor de cabeça pra ela. Ela não quer dor de cabeça na vida dela. Ela só quer que todo mundo viva feliz ali, juntinho, tal. E aí aconteceu o quê? Alguém, por algum motivo, enquanto a rainha estava fazendo uma votação para que os homens peixe abrissem os braços para os humanos que quisessem visitar a ilha, alguém, por algum motivo, acabou com a vida da rainha. E aí apareceu aquele negócio, não, porque foram os humanos que fizeram isso, precisamos exterminar os humanos, pipipopopó. E aí, né, vem aí a confusão toda da Ilha dos Homens Peixe. Eu sei muito bem que esse é um arco que tem muita gente que não gosta, porém, eu entendo a extrema importância desse arco para One Piece, mas eu vejo mais por conta da história, do que tem na ilha, do que de fato a história que acontece ali na saga. Ela é uma saga mais não contida, mas é uma saga mais curta, né? A gente não tem lá uns episódios gigantescos, né, Dressrosa? Então a gente consegue acompanhar e a gente tem menos coisa acontecendo, a gente não tem aí uma super divisão dos Mugiwaras e a gente vê as coisas acontecendo de uma maneira mais rápida. Então a gente vê muito bem a importância que tem ali o discurso da rainha em cima dos homens peixe e o discurso do Hold em cima dos capangas dele. Só que a grande questão do Hold aqui é que, como eu falei, ele é um arrombado que ele tá cagando
pra supremacia dos homens-peixe, na verdade. Ele quer a supremacia dele. Então, assim, todo esse discurso de que não, os homens-peixes são mais fortes do que os humanos, porcaria nenhuma. O negócio é, eu sou mais forte que todo mundo e eu não me importo de passar por cima de qualquer um para mostrar o quanto que eu sou forte. Então, a gente tem essa visão do vilão assim, sabe? Ele mostra isso pra gente. E por isso que ele é tão arrombado. Ele não usa os aliados dele a favor dele. Ele passa por cima dos aliados dele. E tá nem aí. Se fulano tiver que morrer, que morra. Eu tô nem aí. Pode morrer. Se eu usar essas pessoas como um degrau para eu subir, eu vou usar e eu vou pisotear com gosto. É basicamente isso que ele faz. E é por isso que ele talvez seja um vilão tão negativo. Ele não é um vilão que agrega à história. Ele não é um vilão que ele é tão bem construído. Ele é um vilão do puro ódio, sabe? Você não vê uma construção assim, de que tipo, porque ele super sofreu quando ele era criança. Não necessariamente. O que mostra ele pra gente, não necessariamente que ele foi super sofrido, sabe? Ele acabou pegando o ideal de uma pessoa, que era o ideal do Arlong, que ele viu isso acontecendo e ele levou numa potência, assim, exorbitante. O que acabou aí, né, trazendo toda essa comoção pra dentro de One Piece, pra dentro da Ilha dos Homens-Peixe, e que ele fez inúmeras coisas absurdas. Então, assim, a Ilha dos Homens-Peixe nos apresenta uma comunidade e nos apresenta o pior dessa comunidade através de um ser só, que é o Hound. E fora aquele maluquinho lá que toca nas coisas e que faz as coisas irem pra outra coisa que ele tocou, aquele assediador, porque ele fica atrás da princesa o tempo. Gente, eu não aguentei aquele cara. É odioso. Eu odiei aquele personagem. Eu vou botar aqui na tela a foto desse povo, porque, como eu falei, eu não lembro o nome dos personagens. Afinal de contas, One Piece tem personagem a dar com pau. Então, assim, não é muito personagem pra eu ficar lembrando o nome. Essa fruta pelona dele, eu tava com ranço. Eu lembro também quando a gente tava assistindo, eu tava falando que eu tava gostando muito da princesa. Só que o pessoal fala, porque ela chora à toa, que não sei o que. Caraca, velho. A última coisa que ela viu quando ela vivia em sociedade foi a mãe dela, sem vida, cara. E a partir dali, trancaram a criança numa torre tal qual da Rapunzel, tá ligado? E aí ela não teve contato com as pessoas, ela não viveu. Então ela se tornou uma criança, uma pessoa extremamente sensível e sem saber do fucking poder que ela tinha, porque eu tinha poderosa. Cara, ela fala diretamente com o Rei dos Mares. Se ela falar o Rei dos Mares vai ali fazer o que ela tá pedindo, entendeu? Então, é super entendível que ela fosse uma pessoa realmente sensível, porque ela deixou de ter o contato com o mundo exterior. E quando ela tem o contato com o Luffy ali, é até engraçado. Porque, tipo, ela não entende o jeito que as pessoas normais falam. Porque ela foi criada, eu ia falar numa redoma de vidro, só que na verdade ela foi criada num quarto ali. Ela foi privada de conversar com as pessoas e ela não entende. Ela não tem aquela malícia que ela teria se ela tivesse convivido com outras pessoas. Então, é um ponto muito interessante também da gente analisar aqui nesse arco. Eu teria muito mais o que falar, mas esse vídeo pode ficar gigantesco. Eu acredito que esse vídeo já seja muito maior do que eu imaginava. Mas é isso, eu precisava fazer esse vídeo juntando essas duas sagas, porque eu estou no final de Dressrosa e eu quero fazer um vídeo sobre Dressrosa, mas eu não poderia fazer um vídeo sobre Dressrosa se eu não tivesse falado da guerra de Marineford e da Ilha dos Homens-Peixe. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra eu poder voltar com Diários de One Piece e pra eu poder fazer o vídeo de Dressrosa, porque eu não vou ficar feliz se eu não fizer o vídeo de Dressrosa. Então é por isso que eu tô fazendo esse daqui, esse compilado desses dois vídeos, dessas duas sagas. Como você reparou, eu poderia ficar falando muito mais tempo a respeito das duas. Poderia ter feito um vídeo pra cada uma, poderia, mas aí ia demorar muito tempo pra sair esses vídeos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que você tenha ficado comigo até agora. E se você tiver algum comentário a fazer a respeito aí dessas sagas, deixa aqui nos comentários, vamos conversando nos comentários, que eu tenho muito mais pra falar da história até agora. Então eu posso ficar conversando durante muito mais tempo. Então é isso.
Espero que você tenha gostado. Deixe seu like para ajudar o meu trabalho aqui no Zona, aqui no YouTube. Meu trabalho com o Zona aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever para acompanhar o resto dos vídeos e o próximo diário de One Piece também. Então é isso, espero ver você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!